Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nilo Diniz e hoje nós vamos estudar um pouco mais dos movimentos de independência no Brasil colonial, a partir de dois importantes movimentos de independência, de contestação ao antigo regime, ao sistema colonial português aqui no Brasil. Um evento aconteceu em Minas Gerais e outro aconteceu na Bahia. Então, o objetivo da aula de hoje é entender um pouco mais desses dois eventos e também aprender a diferenciar as características e o objetivo de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos estudar, ele é conhecido como Inconfidência ou Conjuração Mineira, tá? E ele acontece justamente no ano de 1789, lá em Minas Gerais. Então, quais são os fatores, quais são os motivos que levam a essa tentativa de separação de Portugal lá de Minas Gerais? O contexto é justamente o da cobrança de impostos em cima do ouro, né, em cima da mineração. Tá? A região de Minas Gerais tinha como principal atividade a produção aurífera, né, além da produção diamantina. Então, é o imposto cobrado sobre essas duas atividades que vão levar ao movimento de independência, tá bom? Então, eles estão criticando o aumento dos impostos na região mineradora, a cobrança do quinto, que era um imposto de marcação do ouro, né, e a cobrança de parte desse ouro. Eles também vão contestar a criação das casas de fundição, que obrigava que o ouro só fosse comercializado em barra, não mais o ouro em pó. Então, era uma forma da administração de Portugal garantir que a cobrança de impostos seria efetuado, né? O ouro que circularia seria apenas aquele ouro em barra, com a marca da casa de fundição portuguesa. Tá? Então, esse controle sobre a cobrança de impostos já incomodava há algum tempo os mineradores lá da região de Minas Gerais. Além disso, né, nós temos outras pequenas contestações que são de cunho iluminista. Então, o próprio pensamento iluminista ajuda esses intelectuais, essas pessoas que estão envolvidas na separação, a quererem fazer esse movimento de independência. Tá? Eles também vão se inspirar no projeto dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, que estavam recém-separados da Inglaterra, né, serve justamente de exemplo para a Inconfidência Mineira. Então, é um movimento de elite, tá? São produtores rurais, grandes mineradores que estão insatisfeitos com essas cobranças de impostos. E aí eles têm uma série de objetivos, né? A gente pode destacar a proclamação de uma república em Minas Gerais, tá? Aqui ainda não se tem a noção de separar todo o Brasil. É apenas a República de Minas Gerais. Criar uma república nessa região. Então, a primeira medida é justamente essa de separação da região de Minas Gerais do restante do Brasil. Tá? O restante do Brasil continuaria a ser uma colônia portuguesa. Eles estão reivindicando apenas a separação de Minas Gerais. Outro ponto era acabar com o monopólio que o Estado exercia sobre a atividade diamantina, né, sobre a coleta de diamantes. Tá bom? Além disso, eles queriam a concessão da anistia das dívidas, ou seja, que Portugal perdoasse as dívidas, né, de impostos acumulados desses mineradores, né, com o Estado português. Tá? E, por fim, eles queriam a separação entre igreja e Estado, né, que era uma reivindicação tipicamente iluminista. E aí, quais são os desdobramentos, né, dessa reivindicação, pessoal? Nós temos justamente um período onde haveria essa derrama, né, essa cobrança forçada dos impostos atrasados. Então, para o movimento revolucionário, a melhor data, né, a data que as pessoas estariam com mais ódio da metrópole portuguesa era justamente durante a cobrança do imposto. Então, eles marcaram um movimento armado para acontecer no dia da cobrança, no dia dessa derrama. Acontece, né, que Portugal fez um primeiro levantamento para saber quem eram as pessoas que deviam pagamento, né, que tinham que pagar esse quinto. E aí uma dessas pessoas, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou
entregando o movimento que estava se armando em troca do perdão de sua dívida. Então ele era um dos que estavam envolvidos inicialmente, mas ele acabou por trair o grupo em troca aqui do perdão da dívida. E aí o que é que a coroa portuguesa faz em seguida, né? Ela vai justamente perseguir todos esses envolvidos, né? O principal deles, não o líder, mas o principal que vai sofrer mais com as medidas de Portugal, vai ser o Tiradentes. O Tiradentes, ele justamente por ser uma pessoa menos influente na sociedade, ser apenas um alferes, né, um militar de baixa patente, ele vai sofrer a repressão, ele vai ser usado como exemplo por Portugal para desincentivar as pessoas a fazerem esse tipo de movimento, tá? Então, o Tiradentes, ele vai ser esquartejado, né? O seu corpo vai ser espalhado pela cidade para desencorajar outros tipos de movimento. Enquanto que os outros membros, eles vão ser presos, vão ser degradados, ou seja, vão ser expulsos do Brasil, eles vão perder suas propriedades, a depender, né, da influência e do poder político e econômico que cada um deles exercia. Mas o único que vai sofrer pena de morte é justamente o Tiradentes, tá? Então é assim que se conclui, né, que acaba esse movimento aqui de independência em Minas Gerais. Quase 10 anos depois, então em 1798, nós vamos ter um outro movimento de independência, agora na Bahia, tá? É a Conjuração Baiana. Então, quais são as características, né, dessa Conjuração Baiana? O contexto aqui já é outro. Nós não estamos mais falando de uma região mineradora que está insatisfeita com os impostos, tá? Então, o movimento de separação proposto aqui pelos baianos, ele se inicia a partir de um movimento maçônico, né? A partir desse movimento dos Cavaleiros da Luz. Eles vão disseminar as ideias iluministas, assim como as ideias iluministas tinham sido importantes no movimento da Inconfidência Mineira, e eles vão propor essa independência da região, tá? Então eles disseminam esses ideais revolucionários que vão ser muito bem abraçados pela classe mais pobre, por escravos, por aqueles que têm pouca importância social, né, nesse momento. Eles têm pouco poder econômico, tá? Então essa população mais simples, né, mais rústica, vai se apropriar dessas ideias porque para eles é muito interessante. Essas ideias que propõem libertação, né, que propõem igualdade, fraternidade, faz muito mais sentido aqui para essa população pobre, tá? Então existe um amplo apoio popular na Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, que foi um movimento de elite, tá? E aí eles vão, então, começar o movimento lá em agosto de 98, né, 1798, vão espalhar panfletos, vão convocar a população para uma revolta, tá? Mas eles também não vão conseguir aqui se separar do Brasil, né? Esse processo não se estabelece, tá? E aí os seus líderes vão ser duramente reprimidos, ainda mais porque muitos desses líderes eram pessoas simples, né? Pessoas sem grande importância econômica, importância política, tá? Porque ele é um movimento que tem mais um caráter social, tá? De essa do que aquele movimento que foi da Inconfidência Mineira. Então, quais eram os objetivos dessa Conjuração Baiana, essa nova tentativa aqui de separação? A primeira delas, né, e que mais diferencia a Conjuração Baiana da Inconfidência Mineira, é justamente a abolição da escravidão e a busca pela superação das diferenças pela cor da pele, né, das diferenças raciais. Eles querem o fim da escravidão e dessa exploração sobre os negros, né? Além disso, eles queriam propor uma proclamação da República, né, uma república igualitária na Bahia. Então, aqui é um ponto semelhante com a Inconfidência Mineira. Ambos propõem a criação de uma república, tá? Eles queriam também uma mudança no sistema tributário da região que compensasse, né, que favorecesse o exército, né, que fosse capaz de criar um salário, de melhorar as condições
dos militares, tá? Isso porque muitos militares de baixa patente, né, fizeram parte desse movimento, tá? E por fim eles queriam a liberdade de comércio, né? Essa liberdade que era cortada, que era retirada aqui pelo pacto colonial, né? Pela relação colonial, tá? Então esse movimento ele também vai fracassar e como nós vamos estudar mais na frente, né? O processo de independência do Brasil não vai ocorrer com uma grande ruptura, não vai ocorrer com um movimento popular. Ele vai ser feito pela própria família real portuguesa, né? Dom Pedro I fica no Brasil e declara a independência, a separação de Portugal. Então essas tentativas de ruptura, né, forçada, de ruptura popular, a partir daqui de membros do Brasil, isso nunca vai ocorrer, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E agora façam os exercícios e qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Abraços, pessoal, e até a